Vamos aprender a usar o may de uma vez por todas. Sim, o may existe, o may é importante e pode ser que você tenha ouvido falar que o may é para coisas mais formais, coisas mais difíceis de aparecer na sua vida de falante de inglês, mas não é o caso. O may aparece bastante sempre, não só em situações formais. Então, pra gente entender, a gente tem que saber que ele é usado de duas maneiras em duas situações diferentes, dois tipos de situações diferentes. A primeira situação que a gente ouve bastante e realmente tem a ver com a formalidade da situação, com uma situação mais formal, quando você estiver conversando com o presidente de uma empresa, com alguém que você não conhece muito, uma senhorinha, um senhorzinho na rua que você está querendo ajudar. Nessas situações, o may aparece para pedir permissão. Então você está usando o may para pedir permissão para você fazer alguma coisa, em situações mais formais. Ele vai ser usado no lugar do can, que a gente já viu aqui no canal, tem vídeo sobre isso. O can tem a ideia de eu posso ir no banheiro? Eu posso abrir a janela, só que num jeito mais informal. Para falar com essa galera mais sofisticadamente, de uma maneira mais séria, a gente coloca o may na pergunta. Então, posso abrir a janela? May I open the window? May I open the window? Posso beber água? May I drink some water? May I drink some water? Que é aquela clássica permissão que a gente pede pra teacher ou pro teacher na sala de inglês. Então faz sentido você usar porque você está sendo mais formal. São sempre permissões, eu posso usar também no sentido de uma frase afirmativa, quando você está sugerindo alguma coisa para alguém, por exemplo, I may help you. Eu posso te ajudar, eu tenho essa permissão, eu tenho essa habilidade, essa possibilidade de te ajudar. Mas normalmente vai aparecer como uma pergunta quando você quer pedir permissão para alguma coisa. No caso da pergunta, a gente começa a frase com o may, segue com o sujeito e depois o verbo no infinitivo. May I go home? May I go home? Então, essa coisa de eu posso ir para casa? Primeiro, o may, o sujeito e o verbo no infinitivo. O segundo uso do may, ele vai ser muito confundido e vai aparecer junto muitas vezes com o might. May and might. Eles são muito parecidos, são praticamente sinônimos nesse segundo uso do verbo e tem a ideia de uma possibilidade, uma pequena probabilidade de alguma coisa acontecer no futuro. Ele pode ser traduzido, nesse caso, como talvez. O talvez. Então você vai, por exemplo, talvez eu vá para a praia. I may go to the beach. Não tenho certeza, tem 20% de chances de eu ir. Ele é um futuro que você não tem muita certeza. I may go to the beach. Pode ser que eu não vá muito bem nessa prova. Pode ser que eu não tenha um resultado muito bom nessa prova. I may not do well in this test. I may not do well in this test. Pode ser que eu não tenha muito bom resultado. Então esse may not é a negativa. Afirmativa, sujeito, o may e o verbo no infinitivo. Negativa, o sujeito, o may com o not separados, não existe mayn't, não existe mayn't. E depois do may not, o sujeito. E depois do may not, o verbo no infinitivo. I may not go, I may not do. Nesse caso, desse tipo de may para um talvez, não sei ao certo, pode ser que, eu posso substituir o may pelo might. Então, I might go to the beach. I might not do so well in the test. Então, nesse caso, somente para falar de possibilidades remotas, eu posso substituir o may com o might. O may e o might são modals. Eu já fiz outros vídeos aqui no canal falando de modals, do should, do could, do would. São palavras extremamente importantes para você falar de coisas que você quer fazer em inglês, possibilidades, permissões, conselhos. Estude bastante nesse momento do seu estudo, é importante focar nessas modals. Pessoal que já está no inglês do básico para o intermediário, use bastante, crie seus exemplos aqui nos comments. Espero que tenha te ajudado. And bye! Expression of the day. Já que eu falei do might, no segundo uso das modals de hoje no vídeo, tem uma expressão que usa o might com outro significado. A expressão do dia de hoje usa o might no sentido de poder, de força, de... Quando eu falo uma coisa que eu quero fazer com toda a minha força ou com todo o meu poder, com tudo que eu mais quero na vida, a expressão é with all my might. With all my might.
Então, com toda a minha força. Então, eu quero muito viajar esse ano com todas as minhas forças. Eu quero demais isso. Eu posso falar I want to travel this year with all my might. Com tudo que eu mais desejei. É realmente uma palavrinha que é usada nesse caso, não como uma modal, mas como um substantivo no sentido de poder, de força. Pode colocar aí na sua listinha de expressions of the day and bye.